Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre abundante em seu coração. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes e aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Lições bíblicas de adultos. Nós estamos estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E olha só, nós já estamos na lição de número 4. Esta lição, que nós vamos trazer esses conceitos da pré-aula, se intitula A Igreja e o Reino de Deus. Nosso texto áureo está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A verdade prática desta lição diz que pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Marcos, o capítulo 1, os versículos 14 ao 17. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro vai tratar da natureza do reino de Deus, o segundo, a igreja e as dimensões do reino de Deus, e o terceiro e último tópico, a igreja no contexto do reino de Deus. Se você está conhecendo agora o nosso canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, faça o seu comentário, muitos irmãos estão comentando, e também, acima de tudo, ore por nós, porque nós necessitamos das vossas orações. Falar de reino de Deus no meio pentecostal é tratar de um assunto que muitas vezes é uma incógnita, porque muitos crentes pentecostais não entendem o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Qual a cultura do reino? Qual a identidade do reino? Qual o propósito do reino de Deus? Então, no primeiro momento, nesta lição de número 4, a igreja e o reino de Deus, nós precisamos, então, definir o que é o reino de Deus. Então, nós vamos para o Antigo Testamento hebraico para nós definirmos aqui algumas palavras, e depois também no grego. A palavra dominante no texto hebraico é manlaká. Manlaká é uma palavra utilizada cerca de 110 vezes no Antigo Testamento. Qual é, professor Márcio, o significado desta palavra? Manlaká significa reinado, significa domínio, significa reino ou soberania. Outra palavra, igualmente importante no Antigo Testamento, está em Gênesis 1 e 26, também no Salmo 8, verso 6, que é Hadá. Hadá aparece em Gênesis 1 e 26 como domínio. Esta palavra, ela significa governar, ter domínio, dominar, submeter, subjugar. Quando nós vamos para o Novo Testamento, este escrito em grego, nós encontramos a palavra basileia. A palavra para reino é basileia, que significa poder real, significa realeza, significa domínio, governo, significa um reino. Fala do território sujeito ao governo de um rei. A palavra reino no Novo Testamento aparece 157 vezes. Então perceba que este assunto do reino é o principal assunto da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento.
O reino é uma forma de governo em que a autoridade reside em um rei. Esse governo, ele se estende sobre todos os territórios e pessoas que estão debaixo do domínio de um rei. Vários teólogos definem reino de Deus. Eu quero pegar aqui uma definição do grande teólogo, já está com o senhor, Milos Moore. Milos Moore, ele escreveu o seguinte a respeito do reino. Reino é o governo de um rei sobre o seu território, influenciando com sua vontade pessoal, seu propósito e seus intentos, produzindo cultura, valores, código moral e estilo de vida que refletem desejos e a natureza do rei para com os seus súditos. Esta é a definição de Milos Moore a respeito do reino. Quando Deus criou todas as coisas, ele estava estabelecendo um reino e ele entregou este reino que ele estava criando na mão do nosso primeiro pai, Adão. Você conhece a história. Adão tinha o poder de dominar, radá é a palavra, mas ele falhou neste propósito e, portanto, o reino que era para estar no domínio do homem foi para as mãos do adversário. Por quê? Porque Adão e Eva caíram, cederam à tentação e então este domínio temporário passa a estar com o adversário. Eu estou falando do reino terreno, da esfera terrena, porque o reino celestial, o domínio da história sempre esteve, está e sempre esteve nas mãos do Senhor. Mas a parte que era para o homem dominar, o homem como embaixador de Deus na terra dominar, ele com a queda cedeu e passou este domínio temporário na mão do adversário. Você lembra da tentação, quando Jesus estava no deserto? Ele foi tentado pelo diabo e o diabo disse: olha, eu vou te dar todos os reinos, mostrou os reinos, eu vou lhe dar todos os reinos se você me adorar. Jesus não corrigiu que os reinos não estavam no domínio dele. Jesus não corrigiu isso, tá? Jesus teve uma resposta imediata, mas ele não disse que os reinos não estavam com ele, porque Jesus sabia, Jesus, o último Adão, sabia o que o primeiro Adão fez lá no Éden. Então, o reino de Deus, ele não é o mesmo reino milenar, como muitos confundem. Então, nós precisamos esclarecer isso nesta aula. Nós vemos que João Batista, quando iniciou a sua pregação, ele pregava sobre o quê? Mateus 3:2. Ele pregava sobre o reino de Deus. Jesus Cristo, conforme o texto que nós temos aqui na leitura bíblica em classe, e também Mateus 4:17, Mateus 4:23, qual era a mensagem central do Senhor Jesus Cristo? Era o evangelho do reino. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, do que ele estava falando? A respeito do reino de Deus. Quando Jesus começou a ensinar através das parábolas, vamos pegar aqui Mateus 13, a parábola do semeador, do que é que Jesus estava falando? A respeito do reino de Deus, do reino dos céus. Ele sempre iniciava o seu ensino dizendo assim: olha, o reino dos céus é semelhante a um homem, o reino de Deus é semelhante ao semeador que saiu para semear. Então, ele sempre estava ensinando a respeito do reino de Deus. Detalhe importante, antes de nós comentarmos aqui a respeito dos tópicos, é que a salvação, ela é a porta de entrada para o reino de Deus. Então, a igreja, ela não é o reino de Deus, a igreja é sim uma representante do reino de Deus. Quando você
aceitou Jesus, você passou pela porta, por esta porta de entrada no reino de Deus. Então é a partir dali que você vai desenvolver, que você vai frutificar. Então é importante entender que Jesus Cristo é a porta, como ele mesmo disse em João 10, versículo 9, Jesus Cristo é a porta de entrada no reino. Muitos vêm à porta que é Jesus, mas ficam, se estabelecem, moram na porta. E a porta não é um lugar de morar. A porta, ela tem uma serventia apenas, que é adentrar. Então você adentra ao reino pela porta, mas você precisa prosseguir. João 10 e 9 diz, Jesus está falando, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Jesus é a porta de entrada do reino. Você precisa passar pela porta e usufruir das riquezas que Jesus tem para os seus súditos. Muito bem, então, através disso, desses conceitos que eu trouxe até aqui, você pode aí trabalhar, expandir a sua aula. Então, o primeiro tópico é a natureza do reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus, ele é universal. Nós temos um texto do Salmo 47, muito interessante isso, Salmo 47 diz, cantai louvores, versículo 6, cantai louvores ao nosso Deus, cantai louvores ao Rei, pois Deus é Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus é o Rei de toda a terra. Então, o seu domínio não está somente os crentes, o seu domínio não está somente sobre a terra prometida, sobre a terra santa, sobre Israel. O seu domínio se estende sobre toda a terra, é por isso que o reino de Deus é universal. O reino de Deus, ele está associado aos acontecimentos no mundo. Sendo Deus Rei de toda a terra, a história ela não caminha ao acaso. Não existe acaso. Deus permite que as coisas aconteçam. O homem, ele colhe aquilo que planta. Por isso que muitas vezes parece que Deus não está no comando, mas Deus continua no lugar que sempre esteve, num alto e sublime trono. Onde está o Rei de toda a terra? Ele está sentado num alto e sublime trono, e ele tem o poder de parar, o poder de executar, o poder de dirigir a história. No terceiro subtópico do primeiro tópico, nós temos o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. É importante que para você aprender uma teologia saudável, você saiba separar, primeiro, a nação de Israel da igreja. Então, a igreja não substituiu Israel. Mesmo quando Israel rejeitou o Messias, a igreja não substituiu Israel. O plano de Deus para Israel continua sendo o mesmo. O reino de Deus é representado pela igreja. A igreja é a agência do reino de Deus, embaixadora do reino de Deus. Mas o reino não se resume à igreja. O reino é muito maior do que a igreja e também maior do que a nação de Israel. Então, Israel, ele viveu um período teocrático. Até o período dos juízes era um período teocrático. No tempo dos juízes, Israel pediu um rei, queria ser uma monarquia como as demais nações. E então existiram muitos reis ímpios sobre a nação
de Israel, mas o propósito de Deus era Ele mesmo reinar sobre o seu povo. Nós temos então o nosso segundo tópico, que é a igreja e as dimensões do reino de Deus. E aqui nós vemos o reino de Deus como uma realidade presente. Então João Batista vem anunciando, preparando o caminho. João Batista era a voz que clamava no deserto, preparando o caminho para o Messias, para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando ele inicia o seu ministério, desde aquele momento do seu batismo, depois da tentação, depois foi para Nazaré, adentrou ali no dia de sábado e se manifestou na hora da ministração pela primeira vez. Então, desde esse momento, o reino já estava presente. Por quê? Se o rei está presente em determinado lugar, a sua nação é representada pela sua presença. Quando o rei da Espanha, o rei da Inglaterra, vai para outro país, onde ele chega, há ali uma representação do reino. Então, o reino, o próprio reino, chegou àquele lugar. E se o rei estava presente aqui, o reino chegou. E como que se materializava isso? Através dos milagres. Jesus libertou e curou um endemoniado, cego e mudo. E todo mundo, quando viu isso, ficou maravilhado. Alguns diziam, olha, ele tem demônio, né? Blasfemaram contra Jesus, mas na verdade era chegado aos homens o reino de Deus. Então, como diz os nossos comentaristas, em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Os homens perguntavam, onde está o reino de Deus? O reino de Deus, como realidade presente, não está associado ao espaço geográfico, mas sim com a presença do rei. Então, tanto Jesus Cristo quanto os apóstolos, eles sempre demonstraram o reino. O reino sempre esteve presente no Novo Testamento através das manifestações sobrenaturais que aconteciam porque o rei estava ali. Nós temos o reino de Deus como uma realidade futura. E aqui nós falamos do milênio, porque muitos crentes, não entendendo a escatologia bíblica, associaram o reino de Deus ao milênio. Mas o reino milenar, como o próprio nome já diz, são 1000 anos. Então é um reino que vai ter início e vai ter fim. Quando nós olhamos para o profeta Daniel, quando nós olhamos para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, nós vemos que o reino de Deus é eterno. Aliás, Daniel 4:3 diz que o reino de Deus é um reino sempiterno. O que ele quer dizer com esta palavra sempiterno? O reino é sempiterno porque esta palavra quer dizer que ele não tem início e não tem fim. O reino começa com o rei e o reino está no rei, então não tem fim. Então o reino é sempiterno, jamais vai ter fim, assim como não teve um começo, porque o reino se manifesta em Jesus aqui na terra, mas o reino sempre existiu. Então, a igreja, ela está associada ao reino como sua representante, como sua agência, mas a igreja é apenas uma partícula do reino. E o reino milenar não pode representar o reino em si, porque são apenas 1000 anos, apenas 1000 anos. E o reino de Deus, no todo, ele é eterno. Então isso tem que ficar bem claro. Reino milenar e reino de Deus. O reino milenar é uma
partícula, é um pinguinho no meio de um oceano. Isto é o reino milenar dentro do reino de Deus. Então, a distinção entre igreja e reino de Deus. No terceiro tópico, nosso comentarista diz que deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. A igreja apenas representa o reino de Deus. A igreja, ela expressa o reino de Deus. O comentarista diz que a igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Por meio da igreja é que o reino é manifestado. Quem prega a respeito do reino de Deus é a igreja. Então é por isso que a igreja deve ter a mensagem integral. A igreja e a mensagem do reino de Deus. Então nós ouvimos muitas mensagens, às vezes testemunhos, às vezes lamúrias, mas a mensagem principal da igreja deve ser o reino de Deus. Quando nós olhamos aqui para o terceiro subtópico do terceiro tópico, nós vemos que Paulo, ele pregava a respeito do reino de Deus. Nós vemos Atos 20 e 25, nós vemos Atos 28, 31, Paulo pregando também. Você vê Atos 14 e 22, sempre o reino sendo destacado nas mensagens apostólicas. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Jesus sempre falou de reino, porque ele era rei. Nós também temos esta missão de falarmos do reino de Deus. Precisamos ensinar nossos jovens a respeito da cultura do reino de Deus, a respeito da identidade do reino de Deus. Vivemos de uma democracia e muita gente pensa que a igreja é uma democracia. Tem muita gente que pensa que democracia é uma coisa boa, mas na verdade o reino de Deus excede esse entendimento. Se democracia fosse algo muito bom, como nos é apresentado, nós não estaríamos na situação que estamos hoje. Muitas vezes, este estilo de governo ele é usado para tapar, para esconder muitas atrocidades. Mas o reino de Deus é um reino perfeito, é um reino que não tem fim. Este reino tem súditos, você é súdito do reino de Deus. Portanto, onde você estiver, você é uma embaixada do reino dos céus na terra. Se esses conceitos foram bons para você, compartilhe. Mande aí no grupo do WhatsApp da sua igreja, mande para os seus amigos, diga, olha, veja o professor Márcio que tem conceitos interessantes a respeito do reino. Compartilhe, ore por nós, sejam abençoados em nome de Jesus.